Olá, meu nome é Cleuto Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. Você já está pronto para o início do ano letivo de 2021? Se você diz que sim, então primeiramente vamos fazer uma recordação do que você estudou em 2020, porque depois disso, em breve o seu professor trará novos conhecimentos para você. Vamos lá então? E o nosso assunto de hoje é mapas e suas linguagens. Vamos ver então. O papel da cartografia na leitura dos símbolos. É bom lembrar que nesses símbolos que nós estamos aqui propondo no nosso tema, a linguagem, dos mapas, tem a ver com a cartografia. Então as representações espaciais estão presentes na vida do homem, antes mesmo da escrita e da fala, por meio de símbolos e desenhos. Lembra daqueles desenhos incrustados nas rochas, nas montanhas, nas cavernas? Então é isso. O homem representa suas primeiras percepções do real. Os elementos que compõem a paisagem geográfica são representados por pontos, linhas, texturas, cores e textos, também chamados signos. Tudo aquilo que a gente busca fazer uma representação simbólica é considerado como um signo. É um tema bastante complexo, mas à medida do tempo, se um dia você for estudar sobre signos, vai ver que ele está presente em tudo que a gente vê na paisagem e que você pode transcrever esses símbolos num papel, por exemplo. E os mapas na cartografia têm papel fundamental. Os elementos fundamentais do mapa são, e aí eu estou querendo colocar os elementos que fazem parte dessa nossa leitura dos elementos que fazem parte da cartografia, que são elementos que são de convenções internacionais. Em qualquer país que você for, em qualquer carta, em qualquer mapa que você for fazer uma interpretação, eles obrigatoriamente estão presentes. Não quer dizer que você não possa criar o seu. Me lembro quando eu estava ainda na faculdade que pediram para que nós fizéssemos um mapa. E eu fiz um mapa de um país ilusionário, né? Fiz ali um Ovolândia, fiz um mapa chamado Ovolândia. E lá eu criei minhas legendas do meu jeito. Mas existem aquelas que são convenções internacionalmente que aonde tem um símbolo avião, vai ter esse símbolo do avião em qualquer lugar do mundo, para você entender do que se trata, em qualquer língua. Então vamos lá. Os elementos fundamentais do mapa são título, aí você tem, no título, tem que ter o local, assunto e data. A legenda, ela pode vir essa legenda em forma de símbolos, pode vir em forma de cores, né? Então os símbolos, o que eles significam naquele mapa que você está demonstrando, naquele gráfico. Orientação, as direções cardeais, pelo menos a direção para o norte geográfico. Geralmente no rodapé do mapa que você está fazendo uma demonstração, existe sempre ali uma orientação para você saber se é norte, sul, sudeste, sudoeste, enfim. As coordenadas geográficas, aí levando-se em consideração a latitude e longitude da localidade em questão. A escala, e aí no caso convém a escala gráfica. A projeção cartográfica é outro elemento fundamental do mapa. O encarte da localização, ou seja, qualquer ilustração que você colocar para mostrar, pode ser até um mapa antigo, um mapa da mina, para mostrar onde está o tesouro. Aí você tem o encarte, onde mostra a possível localização. E nos mapas que nós temos mais acesso, ele sempre indica qual é a fonte, quem foi que produziu aquele mapa. Vamos tentar conhecer alguns desses elementos fundamentais passo a passo? Vamos lá então? Olha só, o exemplo clássico que indica o título, que tem que ter o local, assunto e data. Então nosso título aí é Porto Walter, município do estado do Acre, né, a localidade dele. Agora, qual é o assunto? Abaixo do nome Porto Walter está escrito raio-x da cidade sem carro. Aí estamos falando de uma matéria que
2014 dizia que a cidade não tinha nenhum carro. Mas lembrando que hoje já não é mais assim. Pesquisa de 2018 mostra que carros, né, de passeio tem cerca de 50 veículos nessa cidade, né, incluindo tanto carro de passeio como as caminhonetes. Há predomínio mais de motocicleta. E aí a data desse mapa, né, tá ali escrito 26 de fevereiro de 2014. Quanto à legenda, o que os símbolos significam? Quando a gente olha nesse mapa, conforme o conceito lá atrás, que está composto por... Os signos aí, no caso, são compostos por linhas, por pontos, né? por figuras, né? Por cores, por textura. Nós temos o seguinte aí, um desenho que mostra a capital do estado, um ponto que indica a cidade, um avião para o aeroporto, um navio para porto, limite do estado de cinza e principais rodovias em vermelho, indicando inclusive a rodovia que faz a interligação de todos os municípios de um extremo a outro. Então isso é uma legenda representativa do que eu quero passar de informação a respeito do mapa que está na tela. Orientação, as direções cardeais, pelo menos a direção norte geográfica. Você vai ver aí uma legenda que está em amarelo o norte, o verde o nordeste, o vermelho o centro-oeste, o azul o sudeste e o azul mais claro o sul. Ao lado direito você vai perceber aí uma rosa dos ventos, que vai exatamente dar uma ideia do porquê da escolha dessas regiões. Algumas inclusive com a exatidão de sua localização e outras por aproximação ou com um nome designando uma ideia, tipo centro-oeste, você não vai encontrar na Rosa dos Ventos, mas mostra que em relação ao ponto cardeal oeste, ele está na parte central, então o centro do oeste, então seria mais ou menos essa ideia. Quanto aos demais, todos eles vão estar fazendo parte da Rosa dos Ventos, quanto à sua localização e às vezes até fazendo parte de mais de uma dessas localizações, mas levou-se em consideração a predominante. E aí nós temos coordenadas geográficas quanto à latitude e longitude. Veja que eu tenho no mapa aí uma linha vermelha que separa para cima o norte e para baixo o sul. Para o seu lado esquerdo, o ocidente, para o seu lado direito, o oriente. Então, quando eu olho para essa linha vermelha, você vai perceber que tem 0 graus, aí subindo 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 75 graus, 90 graus. Isso são as latitudes ao norte. Você olha para baixo da linha vermelha, abaixo de 0 grau da linha do Equador, você vai ter as mesmas medidas, de 0 graus até 90 graus ao sul. Então essas são as minhas latitudes. Em relação às longitudes, eu tenho 0 graus, 30 graus, veja lá em cima, ou lá embaixo, tanto faz. 0 graus, 30 graus, 60, 90, 120, 150 e 180 graus. Então eu tenho 180 graus para oeste e 180 graus para leste. Então isso são as minhas longitudes, que você poderá ver esse assunto com mais detalhamento quando for fazer cálculos nas coordenadas geográficas, apenas para mostrar a leitura, a linguagem de mapa nas coordenadas geográficas, na cartografia. E aí, quanto à escala, convém a escala gráfica. Então veja que ali tem o nome IBGE, presta bem atenção na tela aí. Tem o nome IBGE bem abaixo do mapa, próximo do mapa do Brasil, e ali está mostrando uma escala gráfica. E essa escala gráfica aí, ela indica que cada centímetro equivale a 40 quilômetros. Então, como tem 2 centímetros nessa escala gráfica, chega-se à conclusão que tem 80 quilômetros. Então, se você fosse fazer uma medida com régua, então cada centímetro que você fosse fazer uma medida aí na sua régua para ver o que isso equivale no real, cada centímetro aí dá 40 quilômetros. E aí a projeção cartográfica, ela
São várias, mas eu coloquei 3 para você poder ter uma ideia. A projeção cilíndrica, que gera os planisféricos que nós conhecemos, aqueles mapas que você consegue ver tanto o Brasil como o Japão ao mesmo tempo, porque ele está numa situação plana. Aí você tem a projeção cônica, que ela tem uma visão em forma de cone, e aí você vê uma projeção feita a partir do Polo Norte, que vai dar uma ênfase maior aos países que ficam ao norte, né? E aí eu tenho a figura dos Estados Unidos, Canadá, porque essa é uma projeção cônica a partir do Polo Norte. E a projeção plana, né? Você tem o Polo Norte aí e estica o mapa de modo que você possa visualizar os países, a maior parte dos continentes, a partir do Polo Norte, ou se você poderia fazer isso também a partir do Polo Sul. Mas a ideia é que nessa projeção plana ou azimutal, você possa fazer essa visualização das áreas ou regiões que estão aí. E aí nós temos a representação gráfica, pode ser também aquela que você, um tempo passado, quando era criança, fez, ou se você tem pessoas, crianças na casa, qualquer desenho geralmente é uma representação gráfica daquilo que ele vê, daquilo que ele convive. Então isso também é entendido como representação gráfica. É o caso do clima. Você não tem como colocar figuras específicas do clima. Por isso você coloca no mapa algumas cores para identificar diversas formas, as variações que o clima sofre de uma região para outra. E aí o encarte, localização e sua fonte. Então colocar aí a localização, por exemplo, do Brasil na América do Sul é um encarte, é uma ilustração. E a fonte que está indicando aí lá no topo diz que esse meu encarte foi feito pelo IBGE. E aí entramos no nosso exercitando. Presta bem atenção na questão. Os elementos que compõem a paisagem geográfica são representados por pontos, linhas, texturas, cores e textos, também chamados de letra A, arte contemporânea, letra B, espaço geográfico, letra C, signos, símbolos próprios da cartografia, ou letra D, paisagem natural. Fez a sua escolha já? Se você disse que a resposta correta é a letra C, tá certo! São os signos, aquilo que eu expliquei que são representações, que já estão no mundo aí, que você pode torná-las visíveis a partir de manuscrito, você coloca ali no papel, então você está tornando a simbologia algo que seja conhecido para todos. Eu dei até o exemplo do caso da busca do mapa da mina, do tesouro, que tem ali a descrição onde está cada ponto. Isso são os signos. E aí, com isso, encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessar essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!